salientando para vocês, quando a gente fez discussões em relação a Santo Agostinho, Santo Agostinho estava vinculado aos conhecimentos da patrística, e a patrística significava, né, que os padres iam em busca dos fiéis, e em busca dos fiéis eles iam apresentando as ideias cristãs, caracterizando, né, o modo de se aproximar a Deus. E dentro da patrística, quem vai se destacar é Santo Agostinho, e Santo Agostinho passa a cristianizar Platão. Então ele pega as ideias de Platão e transforma as ideias de Platão em conceitos cristãos. E a partir desse processo, Santo Agostinho passa a dizer que a fé é o conhecimento. E a gente só encontra a fé em Deus e especialmente na relação que a gente vem a ter no outro mundo, no paraíso. Ou seja, quando a gente for para a cidade de Deus, né, que seria o mundo das ideias de Platão, é que a gente vai se encontrar na felicidade. E é lá que vai estar a felicidade, é lá que a gente vai encontrar o equilíbrio e assim por diante. São Tomás de Aquino, ele nasce posteriormente a Santo Agostinho. Inicialmente, ele passa a ter contatos com a religiosidade, especialmente a religiosidade católica, e ao entrar, né, em contato com a religiosidade católica, ele começa a fazer parte, digamos assim, da produção de um conhecimento dentro dessa realidade cristã, né? Então, o cristianismo vai orientando as bases católicas ali do pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele nasceu em 1225 no castelo de Roccaseca, que fazia parte da cidade de Aquino, que era uma comuna italiana. É uma comuna italiana. Comuna seria uma cidade pequena na Itália. E lá ele começa, né, a viver sua vida, a conhecer o mundo, a descobrir o que estava à sua volta. Ele nasceu numa família de nobres, a família dele queria que ele tivesse a melhor educação possível e designou para ele, né, estudos numa escola de artes em Nápoles. E fazendo os estudos lá em Nápoles, São Tomás de Aquino começou também a aprender outras coisas relacionadas à religiosidade. E lá ele se deparou, né, com uma ordem religiosa chamada de dominicanos, que chamou muito a atenção dele e ele queria fazer parte dessa ordem. Os pais, né, em primeiro lugar, preferiam que ele não tivesse essa vocação religiosa. Mas quando ele demonstrou que queria seguir esse caminho, os pais orientaram para que ele fosse um beneditino, porque a ordem dos beneditinos não é uma ordem que se caracteriza nos mesmos moldes dos dominicanos. Os dominicanos dão valor para o conhecimento, e não para as roupas, para onde eles habitam, para o alimento que eles comem. Que caracteristicamente, né, os dominicanos é uma ordem voltada para a pobreza, e dentro da pobreza a valorização do conhecimento, que a gente vai aprendendo sobre o mundo, conhecendo, estudando e assim por diante. Porém, apesar de contrariar os pais, e os pais ficarem contrariados em relação a Tomás de Aquino vai fazer o caminho dos dominicanos e vai para Paris, e lá em Paris ele começa a conhecer as características que envolvem toda a religiosidade. Em 1245, ele vai para a cidade de Colônia, sai de Paris, vai para Colônia, na Alemanha, e lá ele começa a desenvolver seus primeiros trabalhos escritos, especialmente sob a influência de Alberto Magno, que posteriormente também se tornou santo, né? Alberto Magno também era chamado de Alberto o Grande. Ele, Santo Alberto Magno, ele era um bispo, ele era um filósofo e era um teólogo. E foi Alberto que apresentou a a Tomás de Aquino, os conceitos aristotélicos. Então, o primeiro contato com Aristóteles que Tomás de Aquino veio a fazer. Um dado bastante interessante. Nessa época, alguns filósofos árabes, como Averroes e Avicena, foram eles que trouxeram o pensamento aristotélico para a Europa.
E ao trazer os conhecimentos aristotélicos, eles começaram a promover debates em relação à filosofia materialista de Aristóteles, em contraposição ao modelo cristão que se estabelecia na sociedade. E Averroes e Avicena diziam que se pautar o mundo num conhecimento platônico, agostiniano, é querer conhecer o mundo a partir de algo que é irreal, pois o que vai explicar o mundo, em acordo com Aristóteles, é o mundo material, é a matéria que explica a realidade. A partir disso, São Tomás de Aquino começou a refletir, né, como trabalhar com esse autor que é Aristóteles, que as pessoas estão debatendo em relação a ele, pondo em questionamento a fé cristã, de tal modo que a gente possa cristianizar Aristóteles. Então foi o primeiro trabalho ali que Tomás de Aquino se debruçou e começou a agir em termos de caracterizar um novo viés de entendimento do mundo. Tomás de Aquino, em 1252, volta a Paris. Lá ele se gradua em teologia, ou seja, passa a ser reconhecido como um teólogo e vai atuar também como professor. E nesse processo de trabalho como professor é que Aquino vai elaborando os modelos da escolástica. A escolástica, diferentemente da patrística, melhor dizendo, se caracterizava por um local, um espaço onde as pessoas iam e ficavam nesse espaço fazendo três coisas. A primeira era orar, a segunda era estudar a filosofia e a terceira fazer trabalhos práticos. Então, quem ia para o espaço reservado, que depois recebeu o nome de escolástica, naquele espaço várias pessoas estavam lá dentro, naquele espaço a pessoa orava, a fé em Deus, a pessoa estudava a filosofia para ter conhecimentos da produção dos filósofos, principalmente os gregos, e também a pessoa fazia afazeres do dia a dia, como jardinagem, limpeza, alimentação e assim por diante. Esse processo, né, quando começou a se organizar em termos da escolástica, as pessoas que ficavam ali um tempo passavam a se tornar aptas a terem a condição de dominarem a teologia para construírem outros espaços e nesses espaços ensinar e formar novos teólogos e assim por diante. Esse processo, né, de garantia de que uma pessoa concluiu a sua formação em teologia foi a certificação com um documento. E aí nasce, na escolástica, o certificado. Então, um documento que era dado ao indivíduo e com esse documento ele tinha o título de teólogo, ou seja, alguém que poderia ensinar em outro espaço, outro canto, o conhecimento religioso, filosófico, enfim. Esse processo é o que vai dar base para a formação das escolas. A certificação que as escolas têm e assim por diante. Enquanto lá no Santo Agostinho, né, a característica da confissão é um elemento central, na condição do Tomás de Aquino é a orientação, o ensino e o aprendizado que o indivíduo vem a ter em relação à teologia. E São Tomás de Aquino, né, com 49 anos, ele vem a falecer em 1274, quando ele vai participar de um concílio na cidade de Lyon. Ele sofre um acidente no percurso, adoece, é levado para a cidade de Fossa Nova, e lá no mosteiro cisterciense dessa cidade ele vem a falecer, com 49 anos de idade. Então, extremamente jovem e com uma contribuição que marcou toda a construção da religião cristã no mundo ocidental. Então, por exemplo, na Igreja Católica tem muitas pastorais, né? Pastoral da criança, pastoral da terra, pastoral do trabalho e outras mais. Essas pastorais, com o passar do tempo, né, foram inspiradas no movimento feito por São Tomás de Aquino. Ou seja, a ação do indivíduo no mundo material, para entender o que acontece à nossa volta. Alguns processos aí de conhecimento e construção do pensamento de São Tomás de Aquino.
Primeiro, né, ele é um filósofo da Idade Média, né, um filósofo medieval, que traz como base a proposição da teologia natural. Que ele quer dizer, né, em termos de entendimento sobre a vida? E na sua contraposição a Agostinho e na sua contraposição a Platão, trazendo, né, Aristóteles, né, como um elemento central da Igreja Católica. Vale salientar, né, Aristóteles era materialista, ele considerava que o mundo sensível explica com a sua estrutura lógica o que é a realidade. Então, se a gente entende o mundo, entendemos o mundo a partir de Aristóteles na condição material. Aristóteles não trabalhava com o princípio lá do Platão, que era o mundo das ideias. Então, Aristóteles dizia, o mundo é aqui e agora e ponto final. O que o São Tomás de Aquino veio a fazer é dizer assim, o Aristóteles, ao falar do mundo aqui e agora, ele está falando desse mundo sensível, desse mundo material, que é importantíssimo para a igreja. Porque nesse mundo material é que a gente vai exercer a razão para compreendê-lo. E essa racionalidade aristotélica que nos permite compreender o mundo é que dá toda a vazão e a condição de existir a fé. Então a fé é fruta da razão, pelo exercício que o indivíduo faz. Mas a fé não depende da razão para existir. Então, digamos assim, para o São Tomás de Aquino, a racionalidade, aprender a filosofia, aprender a pensar, a duvidar das coisas que estão à nossa volta, é a chave para a construção do pensamento vinculado à fé divina. O raciocínio faz com que a fé se manifeste de forma sistematizada. Porém, isso não quer dizer que o raciocínio seja superior à fé. A fé é superior ao raciocínio. A fé é mais importante que o raciocínio, tanto que o São Tomás de Aquino diz assim, nem todas as pessoas chegam a um raciocínio filosófico, mas elas podem seguir a fé a partir de exemplos que elas venham a ter. Então, muitas pessoas não vão fazer o caminho racionalizante do mundo, mas elas vão ter a fé, e essa fé é que vai guiá-los. O São Tomás de Aquino dizia assim, que a filosofia permite a racionalidade. Ele referia-se à filosofia de Aristóteles. Ele dizia também, é importante que se estude todos os filósofos, mas o melhor que tem é o Aristóteles. Porém, a filosofia, ela traz raciocínios muito interessantes sobre o mundo e sobre a realidade. Mas é a teologia que fará a correção do raciocínio. Porque a teologia permite que aquele raciocínio equivocado na lógica só filosófica aristotélica não se perca. E que o indivíduo chegue à racionalidade na compreensão da fé. Ou seja, a fé guia todo o processo. E o Agostinho também, o São Tomás de Aquino também dizia que para que a gente inicie um debate com as pessoas que trabalham com a racionalidade, a gente tem que levar em conta essa racionalidade material, essa racionalidade do mundo material. Porque, nesse caso, a gente estabelece um diálogo. E estabelecendo um diálogo, a gente pode fazer com que essas pessoas que estão vinculadas apenas à racionalidade atinjam a fé. Então, a gente se predispõe a debater dentro do próprio nível de argumentação que as pessoas venham a ter. E o São Tomás de Aquino também dizia que à medida que a gente conhece esse raciocínio do mundo material, nós podemos contrapor a reflexão desse mundo material para darmos respostas às perguntas que as pessoas venham a fazer, e essas perguntas permitam, essencialmente, que o indivíduo se aproxime de Deus, né, da fé, e com isso, né, acabe avançando em termos do entendimento do que é a vida. O Aquino, São Tomás de Aquino, nas relações entre razão e fé, ele vai se opor ao pensamento agostiniano, né, e também platônico, em que o Agostinho dizia, né, que fé é o elemento central, é a fé que permite conhecimento, é a fé que permite o avanço e é a fé que nos vai conduzir para a felicidade, que é no outro mundo.
É na cidade de Deus que a gente vai atingir a felicidade. E o nosso mundo, de acordo com Agostinho, ele tem que se guiar pelo afastamento das sensações e percepções. Então, para Agostinho, sensações e percepções nos enganam. E a gente tem que entender o mundo na fé, na racionalidade que a fé está vinculada, que é o mundo da razão lá do Platão. E lá é que a gente vai encontrar a felicidade. Não aqui, né? Ou seja, se a gente ficar pensando nesse mundo, a gente vai ter equívocos em relação ao mundo. Na característica da construção do pensamento de São Tomás de Aquino, ele vai caracterizar que a razão é um caminho central dentro dos princípios de conhecimento da materialidade do mundo. Ou seja, Tomás de Aquino vai dizer que é importantíssimo, as sensações são importantíssimas. E essas sensações, que é esse mundo das sombras lá do Platão, esse mundo vai fazer com que a gente conheça o que está à nossa volta. E conhecendo o que está à nossa volta, a gente dê justificativas sólidas para enaltecer o caminho para a fé. Então, a fé não é subordinada à razão, mas a razão explica o mundo. A racionalidade material explica o mundo. Nesse caminho, né, há ainda uma incorreção da razão quando falta a fé. Quando a fé acaba adentrando essa racionalidade, nós podemos encontrar a felicidade nesse mundo. Que é o trabalho, por exemplo, que eu disse das pastorais, né? Então, pastoral da criança vai desenvolver trabalhos para que a criança tenha uma vida adequada aqui, na Terra, para depois, né, que essa criança, tendo uma vida, tendo alimentação, saúde, etc. e tal, possa aprendendo, conhecendo, trabalhando, né, se dedique à fé. Então, a condição de que nesse mundo é possível encontrar a felicidade. Como que a gente encontra a felicidade? Usando a razão e tendo fé. Porque se guiarmos-nos só pela razão, a gente vai entrar em equívocos. Então, a razão, só ela, leva a equívocos sobre a leitura do mundo. A razão com a fé, que é o papel da teologia, a fé corrige os equívocos da razão. Aquino, São Tomás de Aquino dizia, né, que o conhecimento não depende da fé nem de uma verdade divina. Mas esse conhecimento, ele é instrumentalizado à medida que o indivíduo tenha fé em Deus, né? Então, a fé, para ter fé, a gente não precisa ter conhecimento. Então, enquanto Santo Agostinho dizia, eu tenho que crer, mesmo que eu não veja. Eu tenho que crer, ponto final. Em São Tomás de Aquino, ele diz, né, é preciso ver. E aí, ver é a característica da racionalidade, para que a gente tenha a fé de modo adequado. Mas a fé não precisa necessariamente que aconteça desse modo, ver para crer. Eu posso crer a partir do vínculo que eu estabeleço com outras pessoas que creem também. Então, não preciso necessariamente ter um conhecimento elaborado, filosófico, para que a fé apareça. Mas, se eu tiver elementos que me aproximem do conhecimento material da vida, isso faz com que minha fé se torne muito mais ampla, muito mais qualitativa, digamos assim, de acordo com Aquino. São Tomás de Aquino, ele defendia o pacifismo filosófico, mas isso não quer dizer que ele não considerava adequado a existência de guerras. Então, São Tomás de Aquino, ele dizia assim, a gente deve preferir a paz, mas, se necessário, a gente pode fazer uso da guerra para estabelecer a paz, né? Então, o caminho da paz, fazer a guerra. Ele dizia que a guerra é inadequada quando essa guerra pode ser de longo prazo, quando essa guerra se estabelece como roubar a riqueza de um outro grupo de indivíduos, mas ela é válida quando a gente tem um valor assertivo, ou seja, a gente estabelece a guerra para corrigir os indivíduos. Assim como a filosofia traz pensamentos e análises sobre o mundo, e a teologia faz uma correção
desse pensamento filosófico, muitas vezes a guerra ela tem essa função, corrigir os indivíduos que estão inadequados em relação a determinadas análises de mundo. Essa base do pensamento de Tomás de Aquino deu vazão para as cruzadas, né, em que cavalheiros em nome do cristianismo invadiram outros territórios para a expansão da fé cristã, bem como para práticas de torturas, né, em relação a pessoas consideradas hereges, né? Então, pessoas hereges eram colocadas na fogueira, colocadas em cadeiras de ferro totalmente aquecido, em brasa, né? E eram torturadas, né? Então, a pessoa era acusada de bruxaria, daí as pessoas diziam, se você não confessar que você é bruxa, você vai ser queimada. Daí a pessoa, para não ser queimada, ela confessava que era bruxa. Daí o pessoal dizia, né, viu? A gente sabia que era bruxa, então vamos queimá-la. Que era uma prática que acabou, né, dentro dessa condição de Tomás de Aquino, né, que ele diz, se necessário, né, a guerra é justa, deu vazão para que algumas pessoas, né, de modo completamente desequilibrado em termos de ação humana, né, agissem com torturas, as piores torturas possíveis, né, e querendo domesticar outros povos que não eram cristãos, né, por exemplo. Claro que se a gente pegasse ao pé da letra, provavelmente Tomás de Aquino seria contra esses tipos de ações, né? Mas, como ele colocou, né, que muitas vezes a guerra pode ser necessária e tem a sua justificativa lógica, as pessoas pegaram esse ponto para fazer comportamentos os mais desumanos possíveis, né? Ele dizia assim, né, que para uma guerra era necessário analisar a característica da guerra, a sua condição, seu objetivo, sua finalidade, e se era necessariamente, né, poder, riqueza, não deveria existir a guerra não deveria ser realizada. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Então, a Inquisição começou com São Tomás de Aquino, pelo menos a partir do que ele dizia? Não, porque, na verdade, né, a tortura era uma prática já romana. Os romanos faziam torturas, né? Os espartas, na Grécia Antiga, já faziam torturas, né? As torturas se tornaram mais amplas, né, em Roma, que é basicamente, né, perseguindo os cristãos, né? Então quem era cristão era perseguido, era torturado das formas mais vis possíveis, e essas práticas de tortura, quando se estabeleceu, né, com Santo Agostinho, né, porque a figura do demônio, só para salientar para vocês, né, demônio, quando a gente vai ver lá em grego, significa conhecimento. Conhecimento do mundo. Conhecimento sobre o mundo. Isso que significa, tanto que tem uma expressão chamada eudemônio. Se vocês colocarem na internet lá, eudemônio, vai aparecer lá uma escola filosófica que trabalha o conhecimento, blá, blá, blá e tal. Santo Agostinho que vai caracterizar que o demônio é a maldade. Anteriormente ele não era considerado, anteriormente mesmo era conhecimento, daí depois ficou caracterizado como algo que acontece na vida que pode ser boa ou má. E posteriormente, né, tanto que a noção do inferno, né, que é o Hades grego, né, era o local, né, para os gregos em que todas as pessoas que morrem vão, independente do que fizeram, né, todo mundo vai para o inferno, né, vai para o Hades, né. E o Hades tinha o seu barqueiro lá, o Caronte, que esperava as almas para levar para o fundo da terra, né. Com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, né, que se vai se redefinindo esses conceitos. Então o demônio é o que causa o mal, o inferno é o lugar que as pessoas que praticam mal vão, então vai sendo construído. Na época, né, de São Tomás de Aquino, não foi porque São Tomás de Aquino caracterizava o seu modo de pensar no sentido de correção, né, das ideias e das pessoas, né, quando a guerra era aplicada, não significava, né, que ele apoiava a Inquisição, mas deu margem para a interpretação do que ele dizia. E com isso a Inquisição foi se ampliando, mas já tinha uma construção agostiniana. Então lá em Agostinho já vai fazendo o caminho, e à medida, né, que São Tomás de Aquino é o mais importante filósofo da Igreja Católica, e do pensamento cristão, né?
Mas Santo Agostinho é a base da construção desses pensamentos e elaborações que se tem por aí. Né? Mas a Inquisição serviu, né, aquelas práticas e torturas antigas para justificar que o indivíduo era herege e assim por diante. Né? Também, né, o São Tomás de Aquino, ele dizia assim, né, que quando uma guerra é declarada, só uma autoridade legítima pode declarar. E quem era essa autoridade legítima? Era o príncipe, era o rei, era o imperador. Somente eles é que tinham legitimidade para dizer que uma guerra deve existir. Vale salientar que nessa época, padres, bispos, sacerdotes participavam do poder político, ou seja, eles aconselhavam também os príncipes, reis, imperadores, e outros, né, que estavam ali, que trabalhavam com a ideia de uma guerra e a possibilidade da guerra. Vale salientar novamente, né, que São Tomás de Aquino dizia que uma guerra, se for por riqueza ou poder, não deve ser realizada, não deve existir. E também, né, o São Tomás de Aquino dizia, né, que muitas vezes o que deve se levar em conta numa guerra é como que se pode fazer para que a paz venha a ocorrer o mais rápido possível. Então, se entrar numa guerra, que ela não seja longa e que ela propicie a paz o mais rápido possível para as pessoas, para as comunidades e assim por diante. Para São Tomás de Aquino, a condição da felicidade está em conhecer a fé e conhecer Deus, que é o bem supremo. Quando a gente vai olhar lá em Aristóteles, Aristóteles diz que a felicidade é a contemplação sobre a vida. Então, para Aristóteles, você se depara com alguma coisa e vai conhecer essa coisa. E ao buscar conhecer essa coisa, contemplando como ela foi se constituindo ao longo do tempo, foi se estruturando, aí está o caminho da felicidade. Então, a felicidade por Aristóteles é contemplar o mundo, conhecer o mundo, perguntar sobre o mundo e entender esse mundo material. São Tomás de Aquino vai transformar esse caminho vinculado com em Aristóteles, né, como um caminho de felicidade se a gente encontrar Deus, se encontrar a relação da razão com a fé. Então a gente já pode ser feliz nesse mundo se a racionalidade caminhar em conjunto com a fé. Também São Tomás de Aquino argumentava que a característica, né, de cada um de nós é de procurar o bem e evitar o mal. Ou seja, quanto mais perto a gente estiver do bem, mais perto a gente está da racionalidade e mais perto de Deus, né? A racionalidade aproximando-nos de Deus. Né? E à medida que a gente evita o mal, a gente vai encontrando em Deus, né, o caminho para a felicidade. Né? Também, São Tomás de Aquino dizia assim, que a lei natural, o mundo natural, a materialidade do mundo, é um caminho importante para que a gente compreenda Deus. O que quer dizer? Que na lei da natureza, tudo que existe, existe por criação divina. Então, por Aristóteles, né, tudo que existe na natureza é a transformação do mundo. É o mundo que vai se modificando, se transformando e assim por diante. Não tem ação divina nenhuma. Para a compreensão de São Tomás de Aquino, ele vai dizer assim, que essa lei natural que explica o mundo só existe porque Deus criou o mundo. Deus criou o universo, Deus deu sentido e significado para a vida. E a partir dela é que o mundo vai se estabelecendo. São Tomás de Aquino ele destaca, né, o conhecimento sensível e o conhecimento intelectivo. Ele diz, né, que esses dois conhecimentos são importantíssimos. O conhecimento sensível está relacionado ao contato direto que nós temos em relação ao mundo, né? Ou seja, tudo aquilo que os sentidos captam. Então, a gente está no mundo, a gente escuta, a gente vê, a gente sente, a gente reconhece cheiros, a gente reconhece gostos, ou seja, a gente está em contato direto com o mundo e essa é a condição do conhecimento sensível e ele é importantíssimo. E nesse conhecimento sensível, Deus se revela a cada momento, como na Suma Teológica, Aquino, São Tomás de Aquino vai postular, né? Em relação ao conhecimento intelectivo, o conhecimento intelectivo é o conhecimento que nos vai levar à racionalidade.
Com ele, a gente vai abstrair a realidade, a gente vai fazer relações de lógica, a gente vai compreender os objetos que estão à nossa volta, a gente vai entender a natureza, como ela se forma. Porém, essa condição intelectiva, que é a compreensão racional sobre o mundo, ela vai ter uma significação, uma importância, quando nessa racionalidade, nessa condição intelectiva, nós colocarmos a fé. A fé corrige os erros intelectivos, os erros racionais, e dá o caminho para a compreensão da vida humana. Tomás de Aquino, né, nos seus trabalhos educacionais, ele diferenciou, dentro da escolástica ali, a forma de atuação e produção de conhecimento. Então, anteriormente, na patrística, cabia aos padres dizerem aos que os ouviam o que era certo e errado e reproduzirem os seus comportamentos, buscando afastar-se do mundo sensível, e afastando-se do mundo sensível, ir para o mundo das ideias, né, a condição da racionalidade com Deus, né, e seguir as orientações. Faça o que eu estou dizendo. Para o São Tomás de Aquino, ele caracterizava que o conhecimento deve ser construído pelo estudante. Então, aquele que aprende tem que aprender a perguntar, tem que aprender a ter dúvidas, questionando o conhecimento que está à sua volta. Então, não basta só escutar o que o professor está dizendo. É necessário também ter uma compreensão sobre o que está sendo dito, perguntando, debatendo. Por isso que o São Tomás de Aquino diz que a filosofia é fundamental na formação do teólogo, pois o teólogo, à medida que vai dominando toda uma série de conhecimentos, vai tendo a noção do que está à sua volta e, com isso, vai transformando a sua própria dimensão de realidade. Tanto que São Tomás de Aquino criou um conceito chamado de disputa. Disputa significa, você coloca um tema para debate e cada aluno, digamos que tem um grupo de 5 alunos, cada aluno vai levantar suas hipóteses sobre aquele conhecimento sensível e vai trazer as suas argumentações, e os outros alunos, então são 5 alunos, cada um vai desenvolver o seu tema, e os outros 4 alunos vão questionar um que está apresentando o seu tema, para que ele dê justificativas racionais sobre a sua argumentação. Isso vai ocorrer com todos os demais alunos. Com isso, o São Tomás de Aquino dizia, né, esse processo de disputa para ver qual é a melhor forma de entender o mundo com respostas precisas, concretas sobre o mundo, vai dando a argumentação que a gente precisa para relacionar esse conteúdo com a fé. Tanto que ele retoma 2 conceitos do Aristóteles, né, potência e ato, para caracterizar a própria condição do que se pode vir a entender no mundo. Então, no conceito aristotélico, né, potência é o que pode vir a ser, e ato é a execução da atividade que torna o que é potencial em efetivo. Então, aquilo que pode vir a ser, no ato, torna-se. Só que o São Tomás de Aquino vai dizer que esse processo de potência e ato está relacionado à condição divina. O que quer dizer, né? Se nós temos potência para aprendermos qualquer coisa sobre o mundo, é porque Deus nos dá essa possibilidade. E se a gente age no mundo e se apropria de um conhecimento no mundo, é porque Deus nos dá essa condição. Então, a potência e o ato, em São Tomás de Aquino, são aspectos que Deus nos dá para que a gente tenha a virtude de compreender o mundo. E quanto mais conhecimento a gente vem a ter nesse mundo, mais a gente vai avançando na compreensão não só da realidade, mas da possibilidade teológica de vincularmos-nos à fé cristã. Para o São Tomás de Aquino, ele dizia, né, que todo esse processo, então, depende essencialmente da fé, né? A fé que vai conduzir essa racionalidade de modo adequado. E também, São Tomás de Aquino destacava que para que a razão se manifeste de modo equilibrado no indivíduo,
é necessário que a gente tenha prudência. E a prudência é fazer com que aquilo que a gente racionaliza do mundo se associe à fé. E associando-se à fé, nós vamos construindo a nossa condição de felicidade, buscando fazer o bem. Então, a felicidade, que é a busca de fazer o bem, dentro dessa realidade, quando a racionalidade implica na prudência que está amarrada ali e guiada pela fé. E isso vai nos dando toda a condição de conhecermos o que está à nossa volta, o mundo, com segurança, digamos assim. Também, São Tomás de Aquino considerava que a ética era um elemento que trazia aos indivíduos a condição da virtude. E essa ética, né, ela está correlacionada especialmente aos trabalhos de Aristóteles, que escreveu Ética a Nicômaco, e lá o Aristóteles destacava elementos essenciais para que a virtude se manifeste nos indivíduos. Então, Aristóteles falava da prudência, da temperança, da justiça e da coragem, como processos em que todos nós, seres humanos, podemos, em termos de potência, participarmos, né, tornando ato. Né? Então, a gente pode aprender a ter prudência e sermos prudentes, aprendermos a ter temperança e sermos pessoas que saibam equilibrar as ações entre os seres humanos. Nós podemos ser justos e podemos agir de forma justa. Nós podemos aprender o conteúdo da coragem e agirmos de modo corajoso na realidade. Mas isso como um processo da materialidade. Quando São Tomás de Aquino vai trabalhar com esses conceitos de ética nicômaco de Aristóteles, ele vai conferir que essas virtudes, a prudência, a temperança, a justiça, a coragem, depende das virtudes teológicas. O que quer dizer? Por mais que a gente seja ético, com prudência, temperança, justiça e coragem, mas se a gente não tiver fé, essa virtude se torna incompleta. Então a gente tem uma virtude, mas a virtude não é plena. Essa virtude é frágil. Essa virtude não nos leva à condição de nos aproximar de Deus. Para que essas virtudes aconteçam, é necessário que elas estejam relacionadas às virtudes teológicas, que estabelece a fé como elemento guia central, a esperança, que a gente quer que o mundo se torne melhor, e a caridade, que é agir bem para com os outros. E agindo bem para com os outros, iluminados pela fé, a gente vai construindo um mundo, aqui no planeta Terra, no mundo material, um mundo melhor. Não só para nós, mas para outras pessoas e assim por diante. A produção teórica de São Tomás de Aquino, mais importante, né, e significativa, é a Suma Teológica. Na Suma Teológica, ele apresenta 5 vias para que a gente entenda racionalmente, de modo concreto, material, a existência de Deus. E ele faz, né, toda uma situação argumentativa mostrando, né, por que Deus existe. E a partir, né, dessa condição, né, porque as pessoas podem dizer assim, Deus existe? Onde ele está? Como que ele é? Por que ele fez isso no mundo? Por que ele fez aquilo no mundo? E assim por diante. E ele, São Tomás de Aquino, diz assim, né, que é essencial, né, que a pergunta traga uma condição de que nós possamos compreender a verdade. E essa verdade depende da fé. E é a fé que vai guiar todo o processo. Então, essas 5 vias que estão lá na Suma Teológica, exaustamente detalhado por São Tomás de Aquino, a gente vai apresentar aqui em 5 resumos curtinhos, mas que já dão a ideia do que ele desenvolve, né, em termos de cada conceito. Então, a primeira via é chamada de motor imóvel, que quer dizer, né, que tudo aquilo que se movimenta nessa vida terrena não se movimenta a partir do nada. Não tem assim, o Big Bang, a explosão, surgiu os planetas, os sistemas, os mais diferentes possíveis, galáxias, nosso sistema solar e assim por diante. O que São Tomás de Aquino vai explicar é que o movimento, ele não possui a condição de existir a partir do nada. Quem vai produzir
um movimento é Deus. Então, o primeiro movimento, tudo aquilo que se move, tem por base a graça divina. Então, é Deus que faz com que o movimento aconteça. É Deus que faz com que, a partir da sua condição, né? Então, Deus cria o mundo. Então, Deus não tinha nada à sua volta, e ao criar o mundo, ele põe esse mundo em movimento. Por isso que o primeiro motor da fé divina é que Deus faz com que as coisas se movimentem, e não que o movimento aconteça por acontecer. A segunda via é a causa eficiente. Então, se a gente olha o mundo, e ao olhar o mundo, percebe que muitas coisas ocorrem de um modo elaborado, de um modo interessante, de um modo ilustrativo, né? Como, por exemplo, né? A gente coloca uma semente no vaso e vai acompanhando o nascimento dessa semente, né? Brotando, crescendo, se transformando numa árvore, uma planta, enfim, né? A gente vai vendo ali que há uma causa eficiente que faz com que haja transformação daquela semente em planta. Quem é a causa disso? É Deus. Então, Deus é que está agindo para que aquela planta tenha uma causa eficiente. E a mesma coisa um bebê, né? A criança, né? Quando o óvulo é fecundado, quando a criança vai crescendo, o embrião, o feto, a criança vem ao mundo, tudo isso que tem toda uma causa eficiente, que quer dizer, né, vai se ordenando de forma adequada. Essa causa eficiente é Deus. É Deus que vai dando base para que tudo se organize, né? A terceira via, né, ser necessário. Cada um de nós, né, existe na nossa época no mundo, né? Então as pessoas que vieram ao mundo foram embora, e as que estão presentes e vão embora, e as que surgirão no mundo e depois vão embora, e assim por diante. Cada um de nós, cada um dos seres existentes, cada um dos minérios que estão presentes, eles têm uma função de existência. E essa função é que tudo que há tem uma necessidade. E quem estabelece que cada ser é necessário, que cada coisa é necessária, é Deus. Então, Deus, que é a causa de tudo, Deus também faz com que as coisas que estejam presentes no mundo, no presente, no passado, no futuro, tenham como base a compreensão dele de que isso é necessário. Então, tudo que acontece é necessário para caracterizar a própria dinâmica do que está à nossa volta. A quarta via é a perfeição. Então, quando a gente acompanha, né, uma planta nascendo, um bebê crescendo, se tornando criança, e etc. e tal, a gente vê a maravilha da natureza se desenvolvendo com perfeição, em diferentes graus de perfeição, em diferentes graus de características, né, mas que mostram a perfeição do mundo. Se essa perfeição existe, não existe porque a natureza em si é perfeita, ela existe pela ação de Deus, né? Então Deus estabeleceu o mundo e estabeleceu a beleza de todo o processo de formação do mundo, de constituição do mundo e de perfeição do mundo. E a quinta via que São Tomás de Aquino estabelece, ele chama de ordem e governo do mundo. O que quer dizer basicamente, né? Que tudo tem ordem, tudo está ordenado de uma forma ou de outra, caracterizado aí no conhecimento sobre o mundo. Levando em conta, né, que o Aristóteles dizia que o conhecimento faz com que o ser humano aprenda a ordenar o mundo. E o Aristóteles foi um sujeito, né, que começou a classificar seres, buscou organizar, né, toda uma situação de compreensões, tanto que Aristóteles foi chamado de organizador do mundo, né? Porém, né, São Tomás de Aquino dizia, né, que quem organiza o mundo é Deus, né? Então, se as coisas orgânicas e inorgânicas existem, se processos de inteligência são manifestados em diferentes seres, né, em especial no ser humano, é a condição de uma ordenação divina. E quem governa o mundo, quem controla o mundo, quem estabelece as relações de começo, meio e fim nesse mundo, é Deus, né? Então, Deus explica o mundo. Então, o São Tomás de Aquino, quando vai dizer assim, Aristóteles fala do mundo sensível,
explica racionalmente esse mundo, sem adentrar a religiosidade, eu, São Tomás de Aquino, vou dizer que esse mundo do sensível, ele existe por causa dessas 5 vias, que é a criação divina. Então, se eu estou falando aqui, se vocês estão tendo atenção aonde estão, se vocês usam os instrumentos que estão à volta, tudo isso depende da demanda de Deus, né, da vontade de Deus para conosco, para que a gente tenha acesso nesse momento a tudo isso que a gente está debatendo. Que quer dizer, né, que para São Tomás de Aquino, a razão é um momento importantíssimo das indagações, investigações, dúvidas sobre o mundo. A razão fornece o conhecimento. A razão faz com que a gente entenda a realidade. Porém, se a gente ficar nessa razão vinculada apenas ao mundo material, a gente deixa de lado a correção desse conhecimento, que se faz pela fé, que é o caminho da teologia. Então, para São Tomás de Aquino, a teologia é superior à filosofia. E, à medida que a gente tem esse caminho da fé, a gente vai entender que todo esse mundo material que está à nossa volta é obra de Deus. Então, Deus construiu o mundo, Deus criou o mundo, Deus criou a realidade. E se a gente tiver fé nesse princípio, a gente se aproxima de Deus e, com isso, vai avançando para um conhecimento mais elaborado em relação àquilo que está à nossa volta. No processo de produção... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei se eu perdi um pedaço aqui. No caso, então, não é uma contra a outra, é uma completa a outra ou uma está sobre a outra? A fé é superior à razão. É superior, para ele era superior. É superior, mas a razão é um excelente caminho para a fé. Então, ele valorizava a razão, né? Então, a racionalidade, né, e o conhecimento sensorial do mundo, né, bem diferente do Santo Agostinho. Então, para ele era essencial, né, esse conhecimento material do mundo. E porque esse conhecimento é que vai dar margem para a racionalidade. Entendi, então, mas de maneira que a fé estaria sobre a razão ainda. Se você correlacionar, né, a fé na razão, você vai encontrar Deus, né, que vai ser a causa de tudo, né. Porém, né, tanto que o São Tomás de Aquino ele diz assim, mas tem pessoas que não seguem esse raciocínio filosófico e caminham para um processo de fé direto. Então a pessoa vai para a fé independentemente da racionalidade. Então, mas aí o que para ele seria de certa forma, um caminho incompleto? Poderia ser dizer dessa forma ou não? Não, ele diria assim, né, que a fé é o elemento central do nosso objetivo. Mas, se a pessoa puder aderir às discussões filosóficas, racionais, né, aristotélicas, faz com que a fé se estabeleça de uma forma muito mais intensa, porque eu sei responder aos outros, quando eles me questionam. Né? Então, se alguém me perguntar, Deus existe? Né, tem lá toda a suma teológica, né, as 5 vias, né, para mostrar a existência de Deus. Né? Então eu consigo, né, pela racionalidade que eu faço em relação ao mundo, dar justificativas. Né? E a pessoa que se guia apenas na fé, muitas vezes quando alguém faz um questionamento, ela acaba dando uma resposta inconsistente. Né? Por isso que eu fiz essa lógica de não seria um caminho incompleto, segundo a linha de raciocínio dele. Ele não vai usar esse termo de incompleto, né? Ele não vai usar como incompleto, ele fala, o nosso objetivo na existência concreta, material, é a fé, né? É o elemento central, né? Mas se a gente puder chegar à fé pelo raciocínio, né, dá mais vazão, né, à qualidade dessa fé, né? Digamos assim, né? Mas ele não desprezava, né, uma pessoa, né, que chega à fé, né, a partir, né, da família, os familiares são cristãos, né, digamos assim, acreditam em Deus e justificam o seu modo lá a fé, né, mas ele dizia, se puder, né, fazer com que essas pessoas estejam na escola, né, na escolástica, eles podem melhorar, né, toda a sua condição de validar a fé, né. Então ele incentivava as pessoas a estudar filosofia, né. Entendi, obrigado, professor.
De nada. E Professor, o método... Oi, pode falar. Desculpa atrapalhar. Então, só puxando o gancho que o colega falou, então, para São Tomás de Aquino, razão é fruto da fé, mas a fé, ela existe sem a razão. É isso? Sim. A fé é superior à razão. Mas a razão é importantíssima, porque ele associa a racionalidade no princípio aristotélico, que é conhecer o mundo sensível. A razão para Santo Agostinho é o mundo das ideias de Platão. A razão é ligar a Deus, ligar-se a Deus. Né? Não é o mundo sensível. Então é diferente, né? A razão para o Santo Agostinho para a razão em São Tomás de Aquino. A razão é um caminho importantíssimo para o Santo Agostinho, para o São Tomás de Aquino, né? A racionalidade sobre o mundo. Né? Mas a fé é o elemento que nos liga a Deus. Né? É esse o princípio que ele estabelece. Obrigado, professor. Ok. O método da disputa, né? Que ele vai... Oi, pode falar. Só completando. Então, assim, só para ficar claro, para São Tomás de Aquino não existe razão sem fé. Não, existe razão sem fé. Não existe fé sem razão. E existe fé sem razão. Existem os dois. Né? Basicamente, né, ele vai dizer assim, ó, por exemplo, os filósofos da época de São Tomás de Aquino eram pessoas que, numa fundamentação aristotélica, raciocinavam sobre o mundo sem ter fé. Eles não acreditavam que existia uma vida num outro mundo. Eles diziam assim, é esse mundo e acabou aqui, ponto final. Na reflexão aristotélica. O que o São Tomás de Aquino dizia era que é importante que a gente debata com esses filósofos que raciocinam desse modo, porque debatendo com eles, a gente vai buscar argumentos para demonstrar a eles sobre a existência de Deus. E a gente pode fazer com que esses filósofos racionalistas se tornem teólogos, ou seja, que aumentem o rebanho divino, digamos assim. Mais gente... Então, provar a existência da fé pela razão. Exatamente. Okay. Mas a fé já existe, né? A fé está aí, né? Sim, mas comprovar ela de uma forma racional. Isso, daria mais qualidade, né, na argumentação dos indivíduos, né? Mas poderia ocorrer, né, de uma pessoa estar num ambiente familiar, que todo mundo acredita em Deus, e a pessoa, pela tradição familiar, mantém a fé em Deus, sem fazer o movimento dos estudos, das investigações, das análises, da racionalidade. Tanto que na escolástica, né, o São Tomás de Aquino ele destacava, como eu comentei com vocês, a condição da disputa, né, que é fazer com que as pessoas argumentem racionalmente sobre um problema. E argumentando racionalmente, a gente encontre a condição de Deus, né, da criação de Deus dentro dessa realidade. A razão de investigação é um primeiro plano para o Aristóteles, para o São Tomás de Aquino. Mas esse primeiro plano da investigação para entender as coisas que estão no mundo não significa que a fé está no segundo plano. A fé é mais que a razão. Mas a fé, digamos assim, ele não precisava destacar que a fé está no primeiro plano e a razão no segundo plano. Ele dizia, a razão está no primeiro plano, mas a fé é superior à razão. Então, a razão não é igual à fé. A fé é maior do que a razão. Mas todo o processo, né, de incentivo que ele fazia no processo educacional era de que nós temos que racionalizar com base nas questões materiais, que são a fonte do conhecimento, para que a gente tenha uma noção sobre a realidade. E a satisfação sobre esse conhecimento, a alegria sobre o conhecimento, a felicidade sobre o conhecimento, é dada pela fé. É a fé que vai fazer com que a gente tenha uma orientação adequada. São Tomás de Aquino também considera, né, que a alma faz parte de todo indivíduo quando nasce, e nessa alma é que a gente vai fazendo com que o conhecimento científico ou conhecimento da realidade se manifeste. A alma, ela não perde um conhecimento. Então, aquilo que o Aristóteles, né, como Epicuro, como Sócrates, como Platão, né, diziam,
que a alma é a condição de pensamento do indivíduo, é a condição de consciência, a condição de análise sobre a realidade. A alma, né, principalmente ali com a patrística, vai se transformando em algo que sai do nosso corpo e vai para outro mundo. O São Tomás de Aquino segue esse modelo de conceito de alma, né, que sai de nós, né, e vai para outro mundo e vem a nós, né, quando a gente se torna um corpo, né, um corpo e essa alma que vai caracterizar quem somos, né. E nessa alma, o conhecimento adquirido das nossas experiências é que vão sendo mantido cada vez mais para uma qualidade nesse pensamento e nessa racionalidade. E quando a gente partir, né, desse mundo para o outro, a gente vai levar todo esse conhecimento que foi produzido nessa vida terrena. E ele caracterizava, né, que nós, né, podemos nos identificar com dois tipos de apetites vinculados à realidade, né? Apetites ou desejos, né? Os sensíveis e os intelectuais. Ele dizia, né, que os desejos sensíveis, né, a gula, o sexo, ou qualquer outra coisa similar, né, substâncias psicoativas, elas nos levam, né, à perdição, né, literalmente, né, porque a gente vai perdendo o caminho da reflexão, da análise, da compreensão. E o caminho intelectual é o caminho que faz com que a gente tenha, essencialmente, uma condição de sermos regrados, sermos equilibrados, fazermos todo um processo de análise sobre o mundo e entendermos um controle em relação a um comportamento impulsivo dentro desse mundo. A racionalidade, os desejos intelectuais nos levam a uma racionalidade muito mais intensa que pode permitir, né, com o conhecimento teológico, o caminho para a fé. E aí, com a fé, a gente vai compreendendo quem somos e como nos estabelecemos dentro da realidade, como nos estabelecemos dentro do mundo, dos vínculos aos quais nós estamos partilhando, né, vivendo e assim por diante. O antagonismo da razão que São Tomás de Aquino estabeleceu dizia, né, que aquelas pessoas que não encaminham-se para a razão, e qual é essa razão, né? A condição, né, de pensar sobre o mundo material e aproximar-se da fé, as pessoas podem se caracterizar em situações de heresia, hereges, né? Ou seja, as pessoas passam a questionar de modo constante a condição cristã, né, a condição da fé, e muitas vezes, por esse processo, elas acabam, né, entrando numa situação de sofrerem, né, com perseguições e mortes, né, como ocorreu na Inquisição, ou na chamada Santa Inquisição, né? Ou seja, as pessoas eram torturadas, eram mortas, porque se dizia que elas fomentavam conceitos não cristãos, né? E com isso, né, essas práticas não cristãs eram consideradas inadequadas, né? Com isso, as pessoas acabavam sofrendo todo um processo de perseguição. E São Tomás de Aquino usava a razão, a racionalidade, para explicar esse processo. Ele dizia, né, que se um médico, diante de um paciente que tem uma parte do seu corpo infeccionada, né, por exemplo, tem uma gangrena no pé, cortar uma parte do seu corpo é essencial para salvar a vida desse indivíduo. Então, amputar ali a parte que está gangrenada faz com que a pessoa continue viva. Então, isso muitas vezes se aplicava aos indivíduos que tinham práticas consideradas anticristãs. Ou seja, combatiam a condição da racionalidade, se apegavam a conceitos místicos que não eram relacionados à mística cristã, e com isso queriam explicar o mundo de outras maneiras, né? Produzir curas, né? E assim por diante, né? E quem fazia isso, né, era considerado alguém que feria os princípios cristãos, né? Então, por exemplo, filósofos que debatiam na racionalidade o mundo sem serem cristãos,
eram pessoas que estavam produzindo conhecimento. Pessoas que diziam que se você tem um problema e eu curo através do uso de uma folhagem passando no teu corpo, essas pessoas estavam com práticas que não eram racionais, não eram práticas vinculadas à mística cristã, e com isso se tornavam problemas para a ampliação da fé. Então, com isso, né, racionalmente, né, se tinha uma explicação com base nos conceitos de São Tomás de Aquino para que se entendesse uma prática ou uma situação que levassem os hereges a todo um processo de tortura. Mas, basicamente, né, Santo Agostinho, né, ele destacou todos os princípios, fundamentalmente, vinculados a pensamento aristotélico, que ele vai cristianizar, e com isso ele vai estabelecer que nós, pela razão, encontramos o equilíbrio, a compreensão do que é o mundo, tudo aquilo que está no mundo é obra de Deus, que nos permite, inclusive, conhecer esse mundo e sua realidade, e que a gente avança em relação à razão se nós tivermos a fé em Deus. A fé se torna o guia fundamental para as nossas potências e as nossas ações no mundo.